Muito bem, pessoal. Dando continuidade, tá, ao segundo tópico de aula com respeito às discussões anteriores, imediatamente anteriores a entrarmos em função afim. E se você aprendeu bem até aqui, função afim vai passar tranquilo. Na função quadrática que vocês vão ter que ter um pouco mais de atenção, de fato, mas se estão compreendendo bem, deverão ir melhor ainda nos tópicos subsequentes. Então, meus caros, aqui nós chegamos em função inversa, tá? Destacando aqui, ó, função inversa. E aí, de novo, né? Vai partir para buscar compreensão acerca de um certo tema, de uma certa temática. Busca compreender o que quer dizer a palavra. Função, já sei o que é, de aulas anteriores. Função via conjuntos. Quando eu falo função inversa, assim como eu pensava, né? No caso de função composta, o que é função composta? É a composição de funções. Vocês viram definição comigo, viram exemplos na aula anterior. E eu deixei exercício para vocês. Lembrando que eu sempre estou postando, pessoal, videoaula resolvendo uma outra questão, duas, três, uma. E elas servem, essas resoluções, de modelo para vocês, tá? Para ver se estão indo bem, se estão compreendendo, corrigirem, tá? E aí vamos lá, ó. Se eu falo função inversa, então eu estou aqui buscando estudar o fato de que uma função pode ser inversível. Tá? Ela pode ter essa característica de invertibilidade. Eu posso inverter uma função. Mas trocando em miúdos, em palavras mais comuns. Tá? O que seria dizer que temos uma função inversa? Tá? Seria o seguinte, eu tenho uma função f, olha só, tenho uma função f, dada de A em B. Tá? Que bonitinho. Tranquilo? Tranquilo. Dizer que estamos diante de uma função inversa é dizer que eu posso escrever, eu posso matematicamente produzir, tá, uma função que seja de B em A, já que a função inicialmente dada é de A em B. Mas para termos uma função voltando de B em A, uma característica forte e muito preponderante deve recair sobre a função f inicial, tá? Ela deve ser bijetora. Vou destacar aqui com muita atenção. Posso falar bijetora ou bijetiva, sem problema. Tá? São duas maneiras de escrever aqui. Lembre que a bijetora, bi de 2, então é quando a função ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Lembre, vimos esse assunto nas videoaulas anteriores. Tá? Então, se eu tenho uma função f, ela é dita bijetora de A em B, tá? Vamos lembrar, se ela é injetora, então a função relaciona elementos de A com elementos de B na forma 1 para 1. Cada domínio vai ter uma imagem distinta, tá? Com respeito a uma outra imagem que o outro domínio tenha. Tá? Então, cada valor de x tem uma imagem distinta no contradomínio B. É a ideia de injetividade. Na injetividade, na função injetora, podem sobrar elementos no contradomínio que não receberam associação de elementos do domínio. Sim. Mas se ela é bijetora, então ela também é sobrejetora. E se ela for sobrejetora, lembra qual a palavra marcante, qual a simbologia marcante matematicamente para uma função f de A em B ser dita sobrejetora? É quando todo o seu contradomínio coincide com a imagem da função f. O conjunto imagem, ele coincide com o contradomínio. Então está contido em B e B está contido também na imagem, é o mesmo conjunto. Então eu tenho uma função que ao mesmo tempo é 1 para 1, cada domínio com imagem distinta, e não sobra ninguém no contradomínio sem receber uma associação de elementos do domínio. Aí eu tenho uma função bijetora. Certo? É interessante dizer isso porque se eu quero pensar e ver a possibilidade de construir uma função inversa à função f, logo uma função que volte, né? Ela venha de B aqui, ó, para A, se for o caso da função inversa, ela venha voltando, tá? Se eu quero um caso assim, note que se há elementos que sobram no conjunto B, contradomínio na função f, eu teria um domínio na função inversa voltando, em que elementos não estariam associados a elementos do contradomínio, que seria o A na função inversa. Então, você percebe que eu não teria, então, o conceito de função. Porque lembre, qual o conceito de função? Para todo valor do domínio da função, para todo valor do conjunto de partida, para todo.
Existirá um único associado a ele no contradomínio. Então, se a função inversa f é de B em A, eu não posso ter elemento em B sobrando sem estar associado a um único de A na volta. Por isso, objetora. Então, todo conjunto que é o conjunto imagem da função f de A em B, quando eu fizer a função de B em A, a inversa, o conjunto imagem passa a ser o domínio. Tá? Quem é o domínio da função inversa? É a imagem da função f. Tá? Então, e se essa imagem não é todo o contradomínio, então teria elemento sobrando, eu não poderia ter uma função de B em A voltando, porque não teria o conceito sendo cumprido. Tá certo? Então, avançando aqui, ó, a gente continua. Dada uma função f de A em B, ela sendo bijetora, a relação inversa de f é uma função também, tá? Que vai ser a função inversa, tá? De B, olha que bonitinho que eu expliquei para vocês, em A. Ela é chamada de função inversa de f, escrita em simbologia matemática, como você vê aqui, eu estou destacando. Como é que ela é escrita? Como f elevado a menos 1. A gente fala f a menos 1. Repito, como é que eu leio essa simbologia f elevado a menos 1? Indicando função inversa de f, eu falo f a menos 1. Tá? E ela também é uma função objetora. Então, colocando aqui, antes de falar da simbologia que está aqui ao meio, colocando em diagrama, olha essa situação. Se eu tenho aqui um diagrama, bonitinho, e aqui eu tenho outro diagrama, bonitinho, e aqui está o meu conjunto A, olha a situação. Aqui está o meu conjunto B. Beleza? Beleza. Show de bola. Aí eu sei que a função f leva elementos de A em elementos de B. Está aqui minha função f, certo? Cada elemento de A é meu domínio, cada valor aqui dentro eu represento por um x. E cada valor que recebe uma associação desse x no contradomínio B é um y, que é a imagem, tá, de cada xzinho dentro do contradomínio. Para que eu tenha, olha só, para que eu tenha uma função que agora me faça voltar a relação de retorno de y para x, tá? Para que eu tenha isso aqui e chame essa relação de retorno de f, que é de A em B, e o retorno de B em A, então eu tenho a função f a menos 1, f a menos 1, a inversa da função f, então é a função voltando de B para A. Para que eu tenha isso, o meu conjunto imagem da função inicial, que nos é dada, então eu escrevo aqui, ó, imagem de f, esta imagem bonitinha, imagem de f, deve coincidir com o contradomínio. Por quê? Na hora que eu faço a função voltando aqui por baixo, quando eu faço f menos 1 voltando, na f a menos 1, o domínio é meu conjunto B. Na f a menos 1, o meu contradomínio é o conjunto A. Certo? Então, se eu tenho um elemento em B, quando eu fizer ele de y voltando para x, que não teve relação com x na função f de ida, tá? Se houve aquele elemento sobrando que não teve associação com x na f, na função f. Então, quando eu fosse fazer o retorno, eu teria elementos aqui dentro do conjunto B, dos quais não haveria como associar com elementos de A, porque inicialmente por f não teriam sido associados. Então, se sobrou elemento aqui, não tem como falar da função inversa. Por isso a imagem, o conjunto imagem, deve coincidir com o próprio contradomínio. E aqui eu tenho uma propriedade de sobrejetividade. E o fato de ter a função 1 para 1 impede ela ser injetora que eu tenha, por exemplo, aqui um carinha na volta, um carinha aqui dentro, tá, no contradomínio, no retorno. Quando eu fizer f menos 1, e dele saiam duas setinhas para um único cara que houvesse, tá, caras aqui que houvessem em A. Aqui um elemento em A, um outro elemento em A. Então, o fato de ser 1 para 1 não permite que isso aqui aconteça, porque se isso realmente acontecesse, não teria função. Porque eu teria um cara do domínio da função inversa, f menos 1, tá, função inversa, que teve mais de uma associação com elementos no contradomínio, que é o A na função inversa, f menos 1. Isso descumpre o conceito de função. Função, para todo elemento do domínio, existe um único associado a ele no contradomínio. Não saem duas setinhas na relação por seta, tá?
indicando aqui por diagrama a função, tá bem? Então, se eu tivesse aqui dois elementos em A, na função f, que tivessem uma mesma imagem em B, isso não impediu que fosse função f, porque cada domínio aqui, domínios distintos, tiveram apenas uma imagem, nenhum problema. Agora, quando eu faço a volta com f a menos 1, eu teria esta única imagem, que agora é um domínio na f a menos 1, tá? Que eu estou voltando, então de partida passa a ser domínio na f a menos 1, eu teria um elemento com 2 aqui no conjunto de chegada. Para f a menos 1, o meu A é contradomínio. Tá? Para f a menos 1, o meu B passa a ser domínio. Então, eu teria aqui uma situação que descumpriria com o conceito de função. Um cara do domínio, na f a menos 1, tendo duas imagens no contradomínio de f a menos 1, não pode, isso descumpre o conceito de função. Tá? Por isso, também ela deve ser injetora, não só sobrejetora, como a gente vê aqui, imagem de f igual a b, mas também injetora, que é o caso da função 1 para 1. Certo? Vou apagar essa parte agora e vamos à simbologia central. Vou deixar por enquanto essa parte aqui, sim, ainda serve para a gente ter uma lembrança em diagrama, como é que funciona a ideia de f a menos 1, né? de modo panorâmico em diagrama, daqui a pouco vem outro diagrama mais abaixo. Vou deixar aqui por enquanto, já teria algumas partes que eu expliquei para não ficar muito poluído, né? Um ambiente muito riscado. Aí vamos para o meio aqui, ó. Simbologia para o texto que está acima, meus caros. Simbologia para o texto que nós explicamos, nosso primeiro parágrafo aqui em cima, iniciando função inversa. Bom, se f é uma função de a em b, então f, a função f, ela é formada por pares ordenados. Lembra lá do conceito de função, tá? A nível algébrico. Quando eu escrevo uma função, cada função f de a em b, elas são formadas por elementos. Quais são os elementos de uma função? É um par ordenado, em que o primeiro valor é o valor que vem do domínio associado a um cara na imagem y no contradomínio. Então, este par ordenado, formado por x do domínio e y, a imagem correspondente, é o valor do domínio, e y, lembrando, é a imagem para x dentro do contradomínio. Cada par desse pertence à função f. Se f é uma função bijetora, então eu consigo uma equivalência. Este símbolo que você vê aqui ao meio é um símbolo de uma equivalência lógica. É uma dupla implicação. Está dizendo que este par ordenado, que pertence a f, ele implica no que vem depois. E o que está vindo aqui depois também implica no que vem antes. Porque é setinha indo e setinha voltando. Ou seja, é uma equivalência. A gente fala em lógica que este símbolo ele pode, deve ser lido como se e somente se. Ou se e somente só. Ou só e somente só também, tá? Mas é mais comum se e somente se. Então, o par xy pertence a f se e somente se, que é um se então indo e um se então voltando. O par yx pertence a f a menos 1. Ou seja, se eu tenho como ter a inversa da função f, porque f é bijetora, condição para ter inversa tem que ser bijetora. Injetora sobre injetora ao mesmo tempo, porque eu consigo transformar o domínio de f na f a menos 1 em contradomínio, e o contradomínio de f na f a menos 1 vira domínio, como você vê aqui a relação de volta. Ó. Okay? E aí, os elementos que compõem a função f a menos 1 são pares ordenados da forma yx, porque agora, na função inversa, y para a gente é domínio. E lá no contradomínio eu tenho as imagens para esses y que são os xzinhos, na f a menos 1, já que é ela voltando, já que é a inversa. Show de bola? Show de bola. Outra simbologia muito importante que aparece aqui embaixo, e essa a gente vai usar até em momentos de raciocínio para executar cálculo, tá? Se na função f de a em b eu aplico f a um valor do domínio x e encontro uma imagem correspondente no contradomínio y, se na função f eu escrevo f de x igual a y, na inversa como é que ficaria? Se a inversa voltando do conjunto b para o conjunto a, é uma função bijetora, f, então f a menos 1 também é bijetora. Meu domínio agora é b, então eu aplico f a menos 1 em y. Como está aqui, ó, a gente aplica f a menos 1 em y. Se f é aplicado a x, invertendo, estou na função inversa, f a menos 1 é aplicado em y, que dá o x. Então,
f a menos 1, f a menos 1 é aplicada em um domínio y, que está no conjunto B, já que f a menos 1 é de B em A, voltando, é inversa. Então, f menos 1 aplicada no domínio y me dá uma imagem correspondente no conjunto A, que eu chamo de x. Ou seja, a função inversa é a mesma ideia da função, certo? Só que ela é voltando. Se f é de A em B, f é menos 1 é de B em A. E para isso eu tenho que ter a função objetora, para que de fato o conceito de função seja cumprido tanto na própria função inicialmente, mas especificamente e de forma muito mais relevante na inversa, certo? Na inversa. Tranquilo? Tranquilo. Então, se eu tivesse um exemplo onde eu conhecesse a lei de formação algébrica de f aplicada a x, e o autor me pedisse, calcula f a menos 1 de um valor tal. Se aqui no meio tem uma equivalência, olhe isso, equivalência lógica, se somente se. Significa dizer que escrever f de x igual a y, se f admite função inversa a ela, tá? Porque ela é bijetora, então, foi bijetora, tem como achar a inversa, certo? Então, se f é bijetora e admite função inversa, portanto, escrever f de x igual a y equivale, é se somente se. Eu também posso escrever f a menos 1 de y dando x. Então, se eu pego uma situação em que eu tenho f a menos 1 de algum valor dando x, eu posso muito bem reescrever f a menos 1 de y igual a x como f de x igual a y. Já que a relação aqui é uma relação de equivalência, um se somente se a função f admite inversa, logo ela é bijetora. Lendo aqui embaixo, pessoal, acompanhe comigo. Assim, olha a leitura aqui. Se a função f de A em B associa cada elemento do domínio a um único correspondente lá em B, no contradomínio, é o nosso yzinho, que é a imagem, a função f a menos 1, que é inversa de f, tá? Lembrando que considerando que f ela é bijetora, não esqueça, já foi dito aqui em cima, estamos no segundo parágrafo aqui embaixo, tá? Então, f aqui de A em B, bijetora. Se ela associa a cada elemento x que pertence a um único correspondente lá em y que pertence a B, a inversa associa cada elemento y, agora, como eu expliquei aqui em cima no diagrama, tá? De B a um elemento correspondente x em A. Show de bola! Tranquilo? Tranquilo. Vamos ver aqui um exemplo, então. Vejamos um exemplo, então, para destacar, se vocês compreenderam agora com o cálculo belo, uma obra de arte. Olha lá, exemplo. Seja a função objetora, f aplicada a x, igual a 2x mais 1. Ele nos deu a lei de formação algébrica de uma função f e disse que ela é bijetora. Se é bijetora, deixa eu fazer um círculo melhorzinho. Se é bijetora, coraçãozinho, coisa importante pra gente. Se ela é bijetora, pronto, eu sei que ela tem inversa. Quando ele vem aqui e diz pra mim, encontre o valor de f a menos 1 de 7. Há diferentes maneiras de você responder isso aqui. Primeiro, você pode tentar achar a inversa dessa função, mas eu não falei sobre isso ainda nesta aula, então você não faria isso logo de cara. Poderia tentar. Poderia tentar porque você viu o conceito e viu a simbologia que eu já escrevi aí em cima, né? Mas você pode encontrar a f a menos 1 de 7 especificamente sem ter muito trabalho, olhando para a simbologia que eu acabei de mencionar, explicar aqui em cima. Dizer que f de x é igual a y, se f é bijetora, portanto f admite inversa, é dizer que f a menos 1 de y é igual a x, certo? Então, olha como a gente pode responder a o que nos é pedido aqui neste exemplo. Respondendo, ele fala pra gente que o que ele dá pra gente é quem é a função, em termos algébricos, a escrita dela, tá? F aplicada a x nos faz obter valores de y a partir de 2 vezes x mais 1. Ou seja, é uma função que dobra x e acrescenta 1 para encontrar a respectiva imagem de cada x. Se eu fizer f de 1, isso é o mesmo que 2 vezes 1 mais 1, o que daria 3. Então, a imagem de 1 daria 3, aqui, por exemplo, tá? Então, ele deu pra gente a lei algébrica de formação e quer a f a menos 1 de 7. Então, eu vou escrever aqui, ele quer que eu ache f a menos 1 de 7. E o que eu posso dizer de f a menos 1 de 7? Eu sei quem é f a menos 1 de 7? Não, chamo de uma variável, chamo de uma incógnita. E aqui em cima eu tenho simbologia para isso, olha. F a menos 1 sempre é aplicado num y, porque é a função voltando, tá?
É a função saindo do contradomínio, que era contradomínio na função inicial, que agora vira domínio. Então é voltando. Eu sei que esse 7 aqui, portanto, ó, ele indica algum valor, é um valor que é de y. E eu vi na simbologia que isso aqui tem que dar um certo x. Especialmente porque eu vou chamar de x, eu não conheço quem é o seu valor. Se eu não conheço, eu chamo de uma variável. E por que eu chamo de x? Isso aqui é estratégico. Ó. Isso aqui é estratégico, pensando no raciocínio lógico, seguindo aqui a simbologia em cima. Observa. Ó. Se ele pede para tu achar f a menos 1 de algum número, lembra que esse número está indicando um y. Porque eu estou na função inversa e a função voltando. Isso tem que dar um certo x, que é o valor do nosso domínio na função dada inicial, que passa a ser imagem na função inversa, já que é inversa, tá? E é o que eu vou fazer então? Olha para a simbologia. F menos 1 de um valor dá x. Mas isso é equivalente a escrever f de x igual a y, tá? Dizer que f menos 1 de 7 dá x, isso é equivalente, olha a equivalência, isto tanto implica como recebe implicação, a dizer que 7, ó, a variável que está lá dentro fica sozinha, aqui está como número, é uma constante para a gente, veio como número, um dos valores, ó, o nosso y veio como número, isso é o mesmo que dizer que 7 vale, olhe como é importante você compreender a essência lógica da situação, é o mesmo que f de x. Só com isso eu já consigo descobrir quem é, tá, o valor de f a menos 1 de 7. Por quê? Quem é f a menos 1 de 7? Não sei. É um x, uma incógnita. Mas escrever isso é o mesmo sinal de equivalência, é o mesmo que dizer que 7 é igual a f de x. Olha a simbologia, sinal de equivalência e somente se. Então f de x igual a y é o mesmo que f menos 1 de y igual a x. Se ele me deu com essa parte aqui, mas à direita da simbologia aqui no meio, como estou mostrando aqui mais acima, ó, tá? Se ele deu pra gente f menos 1 de alguém dando x, eu posso vir, reescrever isso como f de x igual a y, porque é um se somente se, é uma relação de equivalência, uma coisa implica na outra, e vice-versa. Tanto o lado esquerdo aqui, f de x igual a y, implica em f menos 1 de y igual a x, como f menos 1 de y igual a x implica em f de x igual a y. Lindo! Então, olha que incrível. Na hora que eu faço isso, eu consigo descobrir quem é f a menos 1, f a menos 1 de 7. Por quê? Na hora que eu fico com 7 igual a f de x, ou seja, dizer que f a menos 1 de 7 é x, dá x, f a menos 1 leva a 7 em um certo x, que na f a menos 1, x representa um cara da imagem, na f, x é um cara do domínio, e um cara da imagem é y. Mas na f a menos 1, inverteu, é a função inversa. Então na f a menos 1, 7 aqui dentro indica um cara do domínio, y é um cara do domínio. E imagem agora passa a ser um cara x. Beleza? Então dizer que f a menos 1 de 7 dá x é o mesmo que dizer que 7 é igual a f de x. Mas eu sei quem é f de x aqui, ó. Ele me deu f de x como 2x mais 1. Substitua. Na hora que eu substituo, ó, como é que eu tenho? Vou ficar com 7. Meu 7 bonitinho. Igual. Quem é f de x que ele deu pra gente? 2x mais 1. Vou conseguir achar quem é o meu x. E na hora que eu achar quem é x, agora eu tenho uma equação na variável x, coisa linda, 7 igual a 2x mais 1. Na hora que eu achar o x, eu estou achando quem eu vou colocar aqui, ó. Eu vou estar achando quem é esse cara aqui, ó. E se eu achar o x aqui, portanto, na relação de equivalência, tanto essa igualdade implica nessa daqui, vice-versa e vice-versa. Então, na hora que eu achar o x, eu vou estar achando quem é a f de menos 1 de 7. Tranquilo. Então aqui, ó, isolando x, bem fácil, né? Ficar 7 menos 1 igual a 2x. Fazer um 2x mais bonito. Lembra, estou usando aqui o point, pessoal. Estou escrevendo com o meu cursor, tá? Não é com a caneta digital, não. Então, não fica assim tão lindo. A caligrafia não fica tão linda, não é tão bela, mas dá para entender. Então, 7 menos 1 aqui, ó. 6. Igual ao nosso 2x. E aí, matei, né? Já sabemos quem é x. Se eu tenho 2x igual a 6,
Qual o valor que multiplica por 2 que dá 6? Fácil, fácil. Então, quando a gente compreende, veja que depois que a gente entende, tá, o sentido lógico, como funciona o conceito, aplicando a um exemplo, por exemplo, aplicando a um exemplo, por exemplo, tá? O que é bom destacar é que depois que você entende a essência lógica do processo, o resto é cálculo aritmético, que para quem tem um domínio não é nada difícil. Tá? Quem tem uma base, quem teve uma base do fundamental mais complicada, aí tem que prestar bem atenção na aula e entender cada passo aqui de cálculo que é feito, mas consegue compreender sem muito problema. Tá? Então aqui a gente encontra x sendo 3. Dizer que 3 é x, não esqueça, é o mesmo que dizer que x é 3. Tá? Então aqui, ó, 6 igual a 2 vezes x, para quem não entendeu, posso colocar aqui. Não esqueça, 2 está multiplicando, eu vou eliminar 2 dos dois lados, então divido por 2 em ambos os membros. A gente teria 6 dividido por 2, tá? Igual ao nosso x aqui. Igual ao nosso x aqui, ó. Tá? E aí 6 dividido por 2, a gente chega aqui, aí eu fui mais direto, tá? Trouxe setinha para cá, para cima, só para mostrar de onde a gente chegaria em x igual a 3, ou mesmo que dizer 3 igual a x. Veja que eu deixei x no lado direito da igualdade. Eu não trouxe ele para o lado esquerdo. Porque achar x é isolar o próprio, é isolá-lo. E eu posso isolar em qualquer lado da igualdade, sem nenhum problema. Tá? Dizer que 3 é igual a x é mesmo que dizer x igual a 3. Pronto, então já sei. Quem é a f de menos 1 a 7? Ou a f a menos 1 de 7, tá? F a menos 1 de 7. Você pode falar a função inversa de 7. Mas é melhor você ler de forma mais rápida, objetiva, com a numeração. Então, a f a menos 1 de 7, a f de 7 a menos 1, só não fica tão interessante porque vai parecer que o menos 1 está aqui em cima de 7. Então, na ordem seria f a menos 1 de 7, que deu quem pra gente? 3. Então, quando eu faço f de 3, dá 7. E quando eu fizer f a menos 1 de 7, dá 3. Veja que se eu fizesse aqui f de 3, ou uma função, quem é f de 3 aqui? 3 no lugar de x, x correspondente lá fora. Então ficaria vezes 2, ó. F de 3 seria 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então fazer f a menos 1 de 7 é pegar a inversa. Se 7 foi imagem de 3 na função f, quando eu faço a f a menos 1, a imagem agora passa a ser 3, tá? E o domínio relativo a esta imagem 3 na inversa é o 7. Exatamente como se tivesse um diagrama aqui, ó. E aí eu tenho 3 aqui em A, conjunto A, como meu domínio na função f. E aqui eu tenho em B o associado a ele, 7. Aí veja, a função f, olha para você fechar todo o entendimento. A função f leva 3 em 7, ou seja, relacionou o elemento 3 do conjunto A com o elemento 7 pela lei algébrica de formação, que amarra esses elementos, tá? E cria uma correspondência. Por isso cria uma relação de dependência entre as variáveis, tanto x quanto y. X independente e y dependente na função f. Aí quando eu faço a inversa aqui, ó, voltando, ó, se é a inversa de f, então eu tenho que cumprir com coerência o processo. Em termos, evidentemente, de matemática, se f leva 3 em 7, f a menos 1 leva 7 em 3. Show de bola, tá aqui como a gente pode responder. Então, se eu tenho uma função f dada algebricamente, tá? E o exercício já me deu a função a nível algébrico, a escrita dela, e me pede para achar f a menos 1 de um valor, chama isso aqui de uma incógnita. Eu não sei, tem que descobrir. Chama de x, tá? E aí lembra, se eu tenho f a menos 1 de um valor dando x, isso é o mesmo que dizer que eu tenho o valor, lá dentro da inversa, sendo igual a f de x. Tá? Que é a relação de correspondência da função, que não é a inversa, é a função inicial. Tá? Se a inversa em 7 dá um certo x, então a função inicial em x tem que dar 7. Porque é a relação de invertibilidade. E aí quando tu escreve isso daqui, ó, na hora que tu escrever isso aqui que eu estou destacando agora, ó, 7
igual a f de x, como ele deu para você quem é f de x, tu substitui quem é f de x, faz os cálculos e encontra x. Ou seja, tu encontrou quem é f é menos 1 de 7, porque tu chamou isso de x. Tu encontrou. Beleza? É assim que tu procede. Tranquilo? E aí que você está usando para esse contexto exatamente a simbologia que eu comentei aqui e falei que era muito importante. Tá aqui uma setinha para ela. Ó. Não esqueça dessa simbologia. Isso aqui, gente, ajuda você a responder muitas questões. Então, a teoria, tá? As simbologias que seguem as teorias, as afirmações, as características do que estamos discutindo aqui, sempre, tá? Isso nos servirá aqui, ó. Sempre nos servirá para atacar problemas, tá? Então, beleza. Continuando, avançamos aqui, eu trago uma afirmação muito importante para vocês, que eu já falei aqui com bastante ênfase, mas destaco também na tela, para registro. Tá aqui, setinha em verde, observação. Uma função só. Olha a palavra forte aqui, ó. Só, apenas, tá? Possui inversa se ela for bijetora. Não esqueça disso, eu comentei isso antes e até mastiguei um pouco. Aqui fica como reforço, tá? E aí, pessoal, em termos de diagramas, você tem aqui um conjunto A, como eu já até mostrei aqui também no exemplo anterior. Então a gente vai reforçando o que vimos no exemplo anterior. E aqui vem algo a mais, muito importante para vocês. Se eu tenho a função f que leva elementos do conjunto A e elementos do conjunto B. Então a função f é uma função de A em B e ela é bijetora, eu posso escrever, portanto, eu posso achar em um momento, eu posso trabalhar com cálculos em vários momentos com a f menos 1. Quem seria a f menos 1? A f a menos 1 é a função de B, sai de B para A, tá? Então, na f menos 1, o que era contradomínio na f vira domínio, tá? E o que era domínio na f vira contradomínio, tá? Aqui embaixo ele destaca bem isso, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Na função f, olha aqui, estou destacando. Na função f, ó, na função f, o d de f, que é o domínio de f, é o conjunto A. Já na f é menos 1, ele é A, é quem? Imagem, IM, imagem de f é menos 1, A. Tá? Então, quando eu quero saber, por exemplo, eu posso buscar achar o domínio da função f, se eu conhecer a lei de formação algébrica dela e quero saber o domínio, eu posso buscar o domínio da função f. Se ela for bijetora, eu posso achar o domínio dela, achando primeiro a imagem da inversa. Porque a imagem da inversa coincide com, tá, o que era o domínio lá na função. Beleza? Aqui f é menos 1 é voltando. Então esse conjunto A, que era o domínio, que é domínio em f, na f é menos 1, ele é contradomínio. E como a função aqui ela é bijetora, o contradomínio coincide com a imagem, logo o domínio de f coincide com a imagem da f é menos 1, que é a sua inversa. Tá? Lembre que como ela é bijetora, então todo conjunto que é contradomínio numa situação, se tanto f quanto f menos 1 são funções bijetoras, e de fato para achar f menos 1 eu tenho que ter f bijetora, então f menos 1 por consequência também é bijetora, um contradomínio tem que coincidir com a imagem para que de fato não sobre ninguém quando eu fizer a função voltando, indo ou voltando. Tá? E aí o conceito de função não seja descumprido como eu comentei anteriormente. E agora, quando eu pego o conjunto B, que relação eu posso trazer para ele? O conjunto B, como eu já expliquei aqui, só para trazer simbologia e ratificar, tá? B, quem é B? É a imagem de f. Mas ao mesmo tempo é o domínio da f a menos 1, tá? É o d de f menos 1. Se eu quiser saber, por exemplo, o domínio da inversa, basta achar a imagem da função inicial. Se eu quiser saber a imagem da função inicial, basta achar o domínio da inversa. Tá? E vice-versa, é uma relação de equivalência, igualdade. Avançando mais um pouco, vamos a um conjunto de simbologias e que vão importar bastante para a gente conseguir também achar inversa de função. Veja que no exemplo anterior a gente conseguiu calcular a imagem de um domínio na inversa, que era o domínio 7 na inversa, tá? Pela função algébrica dada inicialmente. Mas se a gente pegar um exemplo em que eu tenho a função na sua lei de formação algébrica e eu preciso achar a inversa na sua lei de formação algébrica também, tranquilo, você consegue fazer. Observe as simbologias que a gente vai praticar já já. Primeira observação aqui que eu trago, depois do que discuti até aqui,
neste momento da aula, note o que nós temos. O que é isso aqui, pessoal? Na primeira observação que eu vou destacar agora, ó, eu tenho uma igualdade relacionando a própria função f com uma sequência de inversas. Inversas, plural. Olha só o que eu tenho aqui na primeira escrita dessa igualdade, o primeiro membro da equação aqui funcional. Tá? Nota, eu tenho a inversa da inversa. Eu tenho f a menos 1 elevado a menos 1. Ou seja, eu tenho a inversa, menos 1 aqui por fora, ó, a inversa da função inversa. E o que ele fala pra gente? Que a inversa da função inversa cai na própria função. É igual à função. E faz sentido, né? Porque, vê, vamos pensar em diagrama. Ó. Tá aqui o diagrama. Faz um diagrama mais bonito. Pensa em diagrama. Ó. Tá aqui um diagrama. Tá aqui o outro diagrama. Ixi, esse ficou bonito não. Faz mais bonito, peraí. Tá aqui um diagrama, pronto. Diagrama. Tá aqui meu conjunto A. Tá aqui meu conjunto B. Se f é a função indo de A em B, tá beleza? Vou botar aqui, ó. E aí você sabe o quê? Que, sendo f bijetora, eu posso ter a inversa, que será de B em A. Tá aqui a inversa. Se eu pensar agora, meus caros, em calcular, em exibir, através do diagrama, se eu quero exibir, olha que interessante, eu quero exibir a inversa de f menos 1. Ora, se quando eu tinha f e f é bijetora, para eu exibir a f a menos 1, eu faço a função voltando de B para A. Achar a inversa de f a menos 1 é fazer a função agora indo de A para B. Então eu caio na própria f. Percebe? E aí faz todo sentido. De fato, então, quando eu faço aqui, ó, a inversa da inversa, eu volto para a função inicial, a função f. Beleza? Beleza. Deixa eu tirar isso aqui agora e vamos continuar. Logo aqui abaixo, ó, outra simbologia importante, vou destacar. Aqui o que você começa a ver? Você começa a ver uma relação da função f com a sua inversa, tá? A partir da composição de função. O que ocorreria? Olha aqui que interessante. O que ocorreria se eu fizesse f menos 1 composta com f? Aí você lembra, f menos 1 composta com f, uma função composta com outra função, porque a função inversa também é uma função. Então, eu estou fazendo uma composta entre funções. É o mesmo que dizer o seguinte, se eu tenho f menos 1 composta com f de x, isso é o mesmo que fazer f a menos 1, a primeira que apareceu aqui, de f de x. E o que é interessante dizer é que sempre a inversa da função em x, ou a função da inversa em x, como você vê aqui embaixo, isso sempre dá x. Sempre dá x. Ou seja, quando eu faço a composição, olha só, entre a função e sua inversa, ou entre a inversa e a função, isso vai dar para a gente uma função que a gente chama de i. I de x. O que é i de x? O que quer dizer esse i? I de identidade. Guarde isso com muita atenção, tá? A função identidade é aquela que, aplicada a um valor, sempre dá ele mesmo. Então, é aquela que, se eu escrever i de x, dá o próprio x. Função identidade. A função aplicada a um domínio, quando eu calculo a imagem desse domínio, dá o mesmo valor que o valor dado no domínio. Por exemplo, se eu fizesse aqui ó, i de 1, como esse x aqui dentro é o mesmo lá fora, na correspondência, para eu achar a imagem dele, ficaria sendo 1, porque eu colocar aqui dentro vai lá fora também. Se eu fizesse i de m, i de m lá fora, x aqui dentro, no i de m recebeu, no i de x, ficou i de m, recebeu m em x, portanto, lá fora vai o m também, porque é o mesmo x. O que eu colocar aqui dentro, na correspondência vai lá fora para achar a imagem dele. Então, qual a imagem de m? Em i de x igual a x? M também. Se eu fizesse i de, por exemplo, π, aqui, se eu fizesse i de π, isso dá o próprio π. Ou seja, por isso a gente chama de função identidade, porque ela é um espelhamento do valor que tu aplica. Ela identifica o próprio valor. Ela é idêntica ao próprio valor do qual você aplicou a relação de função para um domínio achando sua imagem. Então, por que identidade? Porque
porque é uma função que, quando aplicada a um domínio, é idêntica com respeito ao valor que sai lá na imagem. Tá? Então, eu tenho o domínio em x na função de identidade. Se eu faço a função de identidade de π, a resposta é π, porque a imagem vai ser idêntica ao valor que inicialmente foi o nosso domínio para a função. E aí fica fácil, muito fácil você perceber isso, porque a lei algébrica de formação de uma função de identidade é o resultado de x como sendo o próprio x. Então, quando eu faço i de x igual a x, quem está vindo aqui fora depois da igualdade, que me permite encontrar a imagem de x, é o próprio x. Então, se a gente fizer i de qualquer coisa, vai dar essa mesma coisa, já que é i de x igual a x. E essa, pessoal, é uma característica muito forte que ocorre em composição de funções inversas. Porque com essa informação eu consigo achar a inversa de uma função. Se eu tenho uma função f dada, ou tenho uma função inversa dada, algebricamente, com a simbologia que está aqui, ó, que eu acabei de destacar, de composição entre uma inversa e sua função, ou aqui embaixo, ó, entre a função e a sua inversa, tá? Eu consigo achar a função que ele me pede. Se ele me dá a função e me pede para achar a inversa, algebricamente, com uma dessas simbologias aqui de composição, eu consigo fazer isso. Se ele me dá a inversa e pede para achar a função algebricamente, também com uma dessas simbologias de composição eu consigo fazer isso. Porque eu sempre sei que a composição de uma inversa na função ou de uma função na inversa vai dar o próprio x. E é interessante mostrar aqui, porque se eu tenho f a menos 1 aplicada a f, e quem seria o expoente de f aqui, já que não tem ninguém aparecendo? F elevado a quanto daria o próprio f? Seria 1. Aí se eu multiplico, se eu pensasse em f como um número, olha só, e eu tenho f a menos 1 vezes f, isso seria, conserva a base, somos expoentes. Expoente menos 1 e expoente 1 na f, menos 1 mais 1, 0. Fica f elevado a 0. Mas quem é f elevado a 0? Todo o valor elevado a 0, que não é nulo, dá 1. E aí eu teria 1 vezes x, x. Aqui, fazendo uma correspondência de f como um termo, que é um termo algébrico, evidentemente, numa relação de potenciação, tá? Se eu escrever aqui, ó, por exemplo, f é uma letra, tá? Representando aí, se fosse um caso de um valor numérico, mais uma letra, que multiplica f, e isso é o mesmo, aplicando propriedade de potência, que f elevado a 0. Conservou a base, somou os expoentes. Aqui menos 1, aqui não tem ninguém, é o mesmo que dizer que tem 1, porque f elevado a 1 é o próprio f, e f elevado a 0, isso daria quanto pra gente? Qualquer valor elevado a 0, não sendo ele nulo, isso dá 1. Eu me recordo de ter explicado isso a vocês em alguma videoaula anterior, revisando algumas propriedades de potência, de raiz. Sim, na aula sobre estudo do domínio de uma função. Eu me recordo que comentei sobre o porquê um cara elevado a 0 dá 1. Até mostrei com cálculo para vocês, tá? Dei um exemplo com números. E aí, ó, se deu 1, então f é menos 1 de f de multiplicação, tá? Lembra de porcentagem, por exemplo. Quando eu faço tantos por cento de alguma coisa, esse de é convertido matematicamente em um produto, porque eu estou extraindo o elemento. F é menos 1 aqui vezes f, ficaria f elevado a 0, que dá 1. 1 vezes x, x, resposta final. Mesma coisa aqui, ó. F vezes f é menos 1, conservou a base, somou 1 com menos 1, zerou, f elevado a 0, 1 vezes x, x. Então, se eu pensasse em f por uma perspectiva de elemento algébrico com potências, menos 1 e aqui 1, e estou multiplicando, porque eles estão juntinhos, sem nenhum símbolo de operação aqui no meio, então multiplicação a gente considera, eu teria, ainda assim, como chegar em x sem nenhum problema. Agora, é claro que uma demonstração mais forte para isso daqui, essa demonstração é uma demonstração aqui mais simples e considerando f como se fosse um elemento que pode vir a ser número. A f em si, a letrinha, tá? Mas aí, se a gente pega qualquer função e testa essa situação, de fato a gente consegue verificar que sempre, olhe, sempre, a composta de uma inversa na função, ou a composta da função na inversa, dá um resultado x. Beleza? Da função identidade. Tá aqui uma pequena
maneira de entender isso. Tá? Quando eu faço f-1 de f, isso vai dar o próprio 1 vezes x, fica x, e aqui f, a f-1, dando o próprio 1 na relação de potência aqui, quando eu faço um cara vezes outro, já que eles estão juntinhos, e é um de outro, um de outro, um de outro, de vezes, e aí tem como verificar que chega a x. Mas lembrando, isso não é uma demonstração matemática mais robusta não, tá? Isso aqui é uma tirada de perspectiva lógica em torno aqui de potenciação com f. Tá certo? Beleza, então avançando, está quase acabando nossa aula. Vamos aqui a um exemplo. Vou deixar até assim, ó, porque este exemplo, pessoal, aqui é exatamente explicando para vocês, contextualizando o que eu falei. Eu tenho uma certa função, aqui ele deu pra gente, eu vou ler para vocês o exemplo, e eu quero, com a lei de formação algébrica dessa função, eu quero obter a lei de formação algébrica da inversa. Tranquilo. Com a simbologia que eu tenho aqui em cima, eu posso fazer isso. É um dos meios de fazer isso, tá? Depois eu vou mostrar outra maneira de também fazer isso. Então, olha só, exemplo aqui embaixo. Ó. Obtenha a expressão da função inversa da função bijetora f de R em R, real em real, números reais associados com números reais, definida por y igual a 2x menos 4. Ou seja, a função f aqui foi dada como f de x, que é o mesmo que y, igual a 2x menos 4. Ele quer que eu obtenha, a expressão da função inversa. O que quer dizer isso? Ele quer que você obtenha a lei de formação algébrica da função, a expressão dela, algebricamente falando, a escrita dela, tá? Se a função foi dada como f de x igual a 2x menos 4, lembre, f de x é o mesmo que y, eu tenho várias maneiras de conseguir aqui encontrar, gente, a inversa. Vou mostrar um aqui, já respondido, explicando para vocês, seguindo a simbologia que tem aqui em cima, ó, na composta, usando a função composta que traz a composição de uma função com sua inversa. Eu sei que isso tem que dar sempre x no final. Composição de uma função com sua inversa vai dar x no final. Está aqui simbologia, está aqui explicado. Tá? E uma função que leva alguém nele mesmo é chamada função identidade. Não esqueça aqui, ó, i de x igual a x. E aí veja comigo, olha aqui, ó, começando, primeiro passo, olha o que ele fez. Ele pegou aqui exatamente a simbologia que a gente tem em cima. Que pode ser tanto essa daqui, ó, porque ambas vão dar x, ó. Ambas vão dar x. No final ali tudinho. Composição de uma função com sua inversa, ou da inversa com a função, isso no final sempre vai dar x. Aí ele pegou a composição da função com sua inversa. Ou seja, a simbologia aqui de baixo. Poderia pegar de cima sem nenhum problema. Tá? Vai dar a mesma coisinha. X no final. Como você vê aqui, ó. X. E aí vê. Ele escreveu o seguinte. O primeiro passo que ele fez foi, vou colocar a composta de f com a sua inversa, que eu sei que isso sempre vai dar x. Substituo na função que ele me deu e acho a inversa. Aí o que ele escreveu? Primeiro, escreveu a teoria primeiro, ó. Disse claramente o que é verdade. F, qualquer função f que tenha sua inversa, sempre é verdade que f de f a menos 1 de x, isso dá x. Por que ele começa com f? Por que ele escolheu escrever a composição de f com a inversa? Porque a questão me deu a função f. Tá? E pediu a inversa. Se ela me desse a inversa e pedisse a função, eu começava com a f a menos 1, como aqui em cima. Eu começava com f a menos 1 de f de x porque eu, de fato, teria uma estrutura que me levaria logo a f, a achar f. Mas aqui eu quero achar f a menos 1. Então, voltando para cá, f de f a menos 1 de x tem que dar x. Aí o que ele fez? Vamos substituir. Quem é y? Y é a imagem, tá, de um certo x, domínio da função f. Então eu sei que y é o mesmo que f de x. A gente já viu isso lá em cima. E dizer que y é igual a f de x é o mesmo que dizer que f a menos 1 de y dá x, sendo f uma função inversível. Beleza, então, o que ele fez? Coloquei no domínio de f qualquer coisa, qualquer elemento dentro aqui desse parênteses, que é o parênteses onde fica o domínio da função, que eu conheço, algebricamente a questão me deu, disse que era 2x menos 4, colocou o que eu coloquei aqui dentro, onde era o meu xzinho, vai lá fora no xzinho correspondente.
Por isso, o que é que ele escreve embaixo? Ó? Ele escreve 2, esse 2 aqui, da função, que ele deu pra gente, da lei algébrica de formação da função. Então, 2 vezes f é menos 1 de x, que é todo o meu carinha que está representando o meu x agora, já coloquei ele lá no domínio de f. Tá? Então, 2 vezes f é menos 1 de x, menos 4, tudo isso vai ter que dar quanto? Tá? Tem que dar quanto? Ó, tem que dar x. Então, igual a x. Perceba, tá, que essa estrutura aqui toda, ó, o 2 vezes f é menos 1 de x menos 4, é exatamente a lei algébrica de formação da função dada, f. Que ele deu pra gente aqui, ó, do x menos 4. Na hora que eu faço f de f é menos 1 de x, eu coloquei um elemento dentro aqui do parênteses que representa o domínio da função f, para que eu ache uma imagem. E na hora que eu faço isso, na minha lei de formação, substituo. Então, coloquei alguém aqui dentro, esse x aqui dentro do parênteses é o mesmo x lá fora. Então, fica 2 vezes o que eu coloquei. Como foi colocado f menos 1 de x, está lá bonitinho no lugar de x. 2 vezes ele. Menos 4, por que dá 4? Por que dá 4? Não, por que dá x? Porque é igual a x. Tá? Porque o 2 vezes f menos 1 de x menos 4 dá x, por quê? Eu estou usando aqui, lembre, uma ferramenta matemática que me permite achar a inversa por meio da composição de função com a sua inversa, ou da inversa com a sua função. Isso sempre dá x. Oh, que coisa! Isso é lindo, pessoal. Né? Você vê como você compreender bem a teoria permite você amarrar bem a resolução de questões. Tá? E aí ele desenvolve agora. Tá? Isola f menos 1 de x. Na hora que eu isolar f menos 1 de x, encontrei a inversa. Então, menos 4 está aqui, é para o outro lado. Somando. Adicionei 4 em ambos os membros. Menos 4 mais 4 vai embora, mais 4 do outro lado, bonitinho, tá? Manipulando aqui sua equação. E aí ficou 2 vezes f menos 1 de x igual a x mais 4. O 4 veio para aqui, o membro mais à direita, o segundo membro. E não tenho ainda f menos 1 de x isolado. O que é que eu tenho que fazer agora? 2 está multiplicando, eliminando 2 em ambos os membros, divido por 2 em ambos os lados da igualdade. Ou, mais rapidamente e sendo mais didático, está multiplicando, inverteu de membro, tá? Operação oposta, operação inversa. Membros opostos aqui, primeiro e segundo membro. 2 está multiplicando, vem para cá, para a direita dividindo. Então esse 2, ele passa para cá, que na verdade o que a gente está fazendo, eu quero deixar claro. Em termos rigorosos, em termos adequados, não seria rigoroso a palavra, mas em termos adequados, o que você fez foi dividir o primeiro membro da igualdade por 2 e o segundo membro também por 2. Tá? Então, como a gente fala às vezes mais rápido, para ser mais didático na explicação, no sentido mais direto ao ponto, 2 está multiplicando aqui, vai para outro membro, dividindo a operação oposta. E aí fica o x mais 4, tudo dividido por 2. Aí o que foi que ele fez aqui? Como eu tenho toda uma soma no numerador dividida por 2, eu posso separar essa soma colocando o denominador 2 embaixo de cada elemento aqui no numerador. Dizer que x mais 4, tudo isso na verdade, x mais 4 é dividido por 2, tá? Tudo isso é dividido por 2, é o mesmo que dizer que eu tenho x sobre 2, tá? Mais, fica ligado nisso, isso aqui é simples, é como se estivesse separando o MMC que eu tinha feito antes, tá? Com denominadores comuns. E aqui, ó, 4 por 2 é esse 2 que ele põe aqui para vocês. Tá? Pra gente. E aí, pessoal, ele já achou a inversa. Olha aí. Qual é a expressão algébrica para a função inversa, nesse caso do exemplo que eu estou explicando para vocês? Quem foi a f menos 1 de x? Ela é igual a x sobre 2 mais 2. Eu poderia ter terminado aqui e dito que a f menos 1 de x seria x mais 4... tudo isso dividido por 2, também, sem nenhum problema, tá? X mais 4, tudo isso por 2, é o mesmo que dizer x sobre 2, separado, mais o 2 em seguida. Beleza? Beleza! Então, veja que usando a composição da função com a sua inversa, ou se fosse da inversa com a sua função, eu consigo tranquilamente achar a inversa. Então, tem lá uma questão. Encontre a função inversa e dá para você a função. Por onde você pode começar? Simplesmente escrevendo f de f menos 1 de x, dando x. Aí substitua, como você tem f de f menos 1, vai na função dada, f de x, o que colocou no lugar de x aqui dentro,
na função f, vai lá fora no x correspondente, substitui e isola f menos 1 de x. Pronto. Se ele desse a inversa, quisesse a função, aí eu faria f menos 1 de f de x, dando x. Colocava f de x com respeito ao que está dentro da função inversa com o correspondente lá fora, depois da igualdade, desenvolvia isolando f de x, também acharia a função inicial. Beleza? Esta aqui é uma maneira de achar a inversa, tá? Usando composição de função com a sua inversa, isso sempre dá x. Beleza? Há outra maneira, há outras maneiras? Sim. Vou mostrar já para vocês, tá? Segura aí. Então, aqui, pessoal, a gente já pode encerrar a nossa aula, tá? Só quero mostrar para vocês outra maneira de responder essa questão, que eu comentei ainda agora. E, em seguida, abro para vocês um arquivo com exercícios envolvendo a função inversa. Show de bola? Show de bola. Então, olha, venha comigo agora, tá? Qual seria, vou deixar isso aqui destacado, vou separar aqui. Qual seria outra maneira de, deixa eu vir para cá agora, encontrarmos a inversa da função dada? Então, tá aqui f de r em r, beleza? Eu sei que essa função é dada como y igual a 2x menos 4, algebricamente, ou seja, f de x igual a 2x menos 4, já que y é f de x. E eu quero achar a expressão algébrica dessa função em termos inversos. Eu quero achar, então, a expressão algébrica da função inversa a esta função, que possui inversa porque ela é bijetora. O que é que eu posso fazer? Pega a função com y. Tá? Em vez de usar com um f de x, para poder transmitir a composição aqui e desenvolver para achar a inversa, outra maneira é, mantenha ela escrita com y, tá? No lugar de f de x. Ah, professor, se ela não vier com y no lugar de f de x, você põe, nenhum problema. Y é f de x, não esqueça na função naturalmente exibida. Y é a imagem para cada x na função dada. Quando é a função inversa, aí o meu x é a imagem para cada y, tá? Quando é a função inversa. Para você obter a inversa, a expressão algébrica da inversa dada a função, de outra maneira, lá vai outra maneira de responder. Segura aí, viu? Olha só, vou destacar e separar. Não quero trabalhar com composição. Não quero usar esse artifício da composição que dá x. Beleza. Mantenha a função dada, que não é a inversa. Se tu quer achar, é a inversa algebricamente. Então, mantenha a que você recebeu, tendo no lugar de f de x, y. Então, se vier com f de x igual a 2x menos 4, no lugar de f de x, coloque lá seu y. Pessoal, se a função f relaciona um cara x, domínio, com a imagem dele y no contradomínio, a f é menos 1, faz o quê? Ela é aplicada em y, eu estou voltando, que vai me dar uma imagem x correspondente a esse y. Ou seja, para eu achar a inversa, algebricamente falando, a partir da função dada inicialmente, também algebricamente falando, é só, pessoal, eu trocar aqui os papéis. Então, se na função inicialmente dada a gente escreve com y isolado, tá? Y que é obtido a partir de x, então y fica isolado em um dos lados da igualdade. Para eu achar a inversa, eu isolo x, porque x vai ficar isolado em um dos lados da igualdade, como a imagem de um y que eu tomei na f menos 1. Então, para achar a lei algébrica de formação da função inversa, tendo a função escrita com f de x como y vai estar isolado, você faz o contrário agora, isole x. E você vai estar achando a f menos 1. Tá? Então, aqui isolando x, ó, vai ficar y menos 4 igual a 2x. Então, o outro método para você achar a lei algébrica de formação da função inversa é isole x. Isole x. Tem como achar a inversa? Tem, a função bijetora, beleza. Quero achar a lei algébrica da função inversa tendo a lei algébrica da função inicial. Isole x, tá? É o outro caminho aqui, ó. Na hora que você isola x, está quase isolado, eu vou ficar com y menos 4. Aqui, só recapitulando. Detalhe, eu não devo manter o menos, tá? Então, controlando nossa resolução, não é menos. Aqui eu já tenho que ter o mais. Por que eu tenho que ter o mais aqui? Por que quem percebeu? Porque menos 4 está aqui desse lado, vindo para cá, então tá a operação oposta. E aí o x está quase isolado, é só pegar o 2, está multiplicando,
Passa para o outro lado dividindo, ó. E aí isolei meu x. Opa! Quem é f-1? f-1, ela é aplicada no domínio, que agora é y, que me dá uma imagem em x, imagem isolada, assim como a imagem fica isolada na função inicial. Então, quem é x? Quando x está isolado, quem é x? Simbologia lá de cima. Quem lembra quem é x? É f. Olha que coisa linda. É f a menos 1 de y. Lembra a simbologia lá em cima? Diga, lembro. Se eu tenho f de x igual a y, a minha inversa é f a menos 1 de y dando x. Aí você já encontrou a inversa, tá beleza, tá show de bola. Já encontrou. Quem é a inversa? Qual é a lei algébrica de formação da função inversa? F a menos 1 de y, dando y mais 4, tudo isso sobre 2. Que eu posso separar, como você viu aqui anteriormente na resolução, deixando y sobre 2 mais 4 sobre 2, que ficaria o 2. Eu posso separar e aí deixar y sobre 2 mais o 2, já que 4 por 2 aqui 2. Só um detalhe. Se eu quiser escrever agora a minha função inversa com a variável x, é só eu fazer a troca de variável. Se f é menos 1 de y é igual a x, que é igual a y mais 4, tudo isso sobre 2, e eu quero escrever a inversa com a variável x, eu posso. É só eu vir aqui e escrever o seguinte, ó. Mantendo a mesma relação, tá? Mantendo a mesma correlação, eu escrevo f é menos 1 de x, fechou parênteses aqui, igual a quem? X, ó, mantendo a mesma correlação. Ó. Se f é menos 1 de y dá y mais 4, tudo isso sobre 2, então f menos 1 de x seria o x mais o meu 4 bonitinho, tudo isso sobre 2. Posso terminar aqui? Posso. Se for uma questão de marcar, você já acabou de achar a inversa. Se for uma questão de marcar e ele tenha separado, você também separa. Você vê, gente, ele me deu aqui, não me deu a função inversa numa fração só, como está aqui. Me deu em frações separadas. Então você pode separar, tá? Lembre, se eu tenho um único denominador para mais de um valor no numerador, eu posso separar, tá? Em duas frações ou mais, depende de quantos termos eu tenho no numerador. Isso é mesmo que x sobre 2 mais 4 sobre 2. Estou separando em duas frações que, se forem unidas, voltam para de cima. Show de bola. Mas posso simplificar? Posso simplificar. Deixa eu baixar aqui meu point. Posso simplificar? Posso simplificar. Por quê? A segunda fraçãozinha aqui, ó, 4 por 2, 2. Então, eu fico com x sobre 2, mais 2, que é uma escrita equivalente à escrita daqui de cima. Ó. Tá? Essa escrita aqui, ó, x mais 4 sobre 2, ela é equivalente à escrita x sobre 2 mais 2. E 2 aqui, pessoal, também é uma fração, viu? Porque eu teria ele sobre 1, que é ele mesmo. Não esqueça. Então, olha que incrível. Outro caminho para você achar a inversa. Escreveu a função dada com y no lugar de f de x. Você nota que a função dada com a y sendo f de x, isto é, a função inicialmente dada, sem ser a sua inversa, ela sempre é escrita com a imagem isolada. A imagem fica isolada. A variável da imagem fica isolada. Ou seja, se eu quero a f a menos 1, eu lembro que na f a menos 1, o x passa a ser a variável da imagem e o y do domínio. Então eu isolo o x. Porque na hora que eu isolar o x, ó, eu vou ter a minha imagem isolada na inversa. E eu sei que x é igual a f a menos 1 de y. Porque f de x é y. Então f a menos 1 de y dá x. Simbologia lá do início. Olha como tudo se encaixa, né? E depois que eu achei, eu vou ter f menos 1 de y, como y relacionado com valores, é a lei algébrica, tá? Da inversa, eu posso muito bem reescrever f menos 1 com o domínio em y, tá? Achando uma resposta para esse domínio numa imagem que é um cálculo envolvendo o próprio y, que no final vai dar o próprio x, já que na inversa o x é a variável da imagem, y do domínio, na inversa.
Eu posso muito bem reescrever f menos 1 de y igual a y mais 4 disso sobre 2, colocando x, tá? Colocando x como é a variável do domínio fixa pra gente. E muitas soluções de vestibulares, questões vestibulares em concursos, eles não dão a inversa no final com a f a menos 1 de y, mas com f menos 1 de x. Então você faz uma simples troca de variável. Se aqui dentro eu tenho y, onde eu rabisquei ali agora, correspondente ao y aqui fora, já que é a inversa, se eu quiser reescrever trocando variável, colocando um f menos 1 de z, aqui fora vinha um z mais 4, tudo isso sobre 2. F menos 1 de j, aqui fora vinha um j mais 4, tudo isso sobre 2, porque é uma correspondência, é uma função. Se eu colocar x, então aqui fora também viria x mais 4 sobre 2. E aí eu escrevo a inversa em torno da variável x. Também é possível, sem nenhum problema. Show de bola, pessoal? Então até a próxima!